Estamos na segunda temporada do Eureka, o podcast do programa de pós-graduação em educação da Uniplac, que trata de ciência, pesquisa e educação, não necessariamente nesta ordem. Para quem é novo por aqui, sugiro maratonar a nossa primeira temporada. Tem entrevistas incríveis sobre os mais diversos temas. Os 13 episódios estão disponíveis em diversos tocadores, como Spotify e Google Podcast, e também no canal do YouTube da Uniplac. Segue a gente! Começa agora o último episódio da segunda temporada do Eureka, e a nossa convidada é a professora do PPG Uniplac, Maria Selma Grosch. Ela que é licenciada em Pedagogia, mestre em Educação pela FURB e doutora também em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. A sua experiência principal de pesquisa é nos seguintes temas: formação continuada de professores e professoras, políticas de formação de professoras e professores, políticas de alfabetização e letramento, fundamentos epistemológicos da didática geral e didática do ensino superior. Seja muito bem-vinda, professora Maria Selma. Bom dia, Suzane. Eu fico muito agradecida pela oportunidade de conversar com você, especialmente, mas também de participar desse programa, esse projeto do Eureka, que eu acho muito importante para nós. A sua vinda para o mestrado, como alguém que tem a formação e a experiência no jornalismo, traz para nós uma possibilidade de aumentar a comunicação da ciência. E o mestrado em educação, especialmente, ficou enriquecido com essa possibilidade de que os docentes e, enfim, todos que quiserem falar sobre os campos da ciência, da educação, têm essa oportunidade. Agradeço muito. Obrigada, professora, também. É um prazer conversar contigo. E, então, essa nossa conversa vai ser bem na área da sua atuação, né? Para começar, vamos explicar para os ouvintes o que é a formação continuada de professores. E uma dúvida que eu tenho, é a mesma coisa que formação permanente? Bom, são dois termos, e os termos nunca são neutros, né? Eles são baseados em concepções. Na minha concepção, são diferentes, né? Com base nas ideias de Paulo Freire, a formação permanente é aquela a que estamos em processo diariamente. Cada sujeito elege suas prioridades de acordo com as necessidades pessoais e profissionais e vai em busca de formação, ou mesmo faz isso de forma autodidata, fazendo leituras e pesquisas acerca dos seus afazeres diários. Como diz Paulo Freire também, numa busca de superar a incompletude, que é uma característica do ser humano, a gente sente a necessidade de uma aprendizagem cotidiana, não é? Essa, para mim, é a formação permanente, não é? Já em relação à formação continuada, isso também com base na minha concepção, nas minhas leituras, na minha pesquisa, né? Ela faz parte de uma política educacional, né? No caso da formação continuada de professores, ela faz parte, por exemplo, ou de uma rede, ou de uma escola, ou mesmo pensando em políticas educacionais em nível nacional, uma formação continuada de professores de forma intencional, a partir de uma necessidade, por exemplo, que surge. No caso, agora, está se fazendo formação continuada de professores para o entendimento da Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, né? Então, existe uma política nacional que precisa ser conhecida. E, para ela ser conhecida, ela tem que chegar até a sala de aula por alguma via, né? E a via é a formação continuada de professores. Eu penso que são duas questões diferentes. Todos nós estamos em formação permanente, né? Mas a formação continuada, especialmente de professores, ela tem que fazer parte de um projeto e de uma política. Agora, nossa segunda pergunta, professora, segue na linha do que a professora estava falando. Qual que é a contribuição das políticas de formação de professores para a qualidade da educação no Brasil? Pensando na formação continuada, eu poderia dizer o seguinte, que quando a gente fala
em qualidade na educação do Brasil, a gente está falando de muita coisa, né? É algo realmente bastante complexo. Então, eu diria que, para a gente ter qualidade na educação, precisaria atender 3 exigências básicas. Que os professores tenham uma formação acadêmico-científica sólida, que tenham um plano de carreira com remuneração justa e boas condições de trabalho. São essas 3 exigências, difíceis de ser atendidas ao mesmo tempo, né? A formação continuada, de modo geral, ela tem vindo para atender uma questão supletiva, porque a formação inicial dos professores não tem sido suficientemente qualificada, por conta dos cursos aligerados que são ofertados em balcões de instituições educacionais não universitárias. Obviamente que quem é responsabilizado por isso não é o estudante, não é quem procura esse curso, porque ele é mais barato, ele é mais acessível, e talvez o único que a pessoa possa fazer, não é? O que eu responsabilizo, sim, são as questões de exigências do MEC, que possa permitir, por exemplo, que a formação de professores seja formalizada fora das universidades, né? Então, essa é a crítica que eu tenho a fazer. Então, por conta de essa formação ficar com algumas lacunas, a formação continuada, de modo geral, ela vem para suprir essas necessidades. E muitas vezes até a formação continuada, ela pode ser, e é desejável que seja, nos conteúdos curriculares. Porque muitas vezes professores que são formados em cursos que não têm uma base sólida em termos científicos, eles acabam trazendo da sua própria formação escolar algumas lacunas, alguns problemas, por exemplo, até de conceitos, né? Digamos, vamos falar das questões básicas de linguagem, da matemática, a própria língua materna, que muitas vezes são reproduzidos em sala de aula, nas séries iniciais, especialmente, né? Porque falta esse conteúdo curricular. Então, é desejável que a formação continuada venha fazer essa suplência, né? Esse suprimento daquilo que está faltando. Mas, em princípio, uma formação continuada, ela teria que ter como conceito básico a possibilidade dos professores se reunirem numa determinada escola, levantarem as suas problemáticas, estudarem essas problemáticas, e ir em busca, sim, daí, de leituras conceituais que deem conta de resolver esses problemas daquela escola. Formação continuada, ela teria que ter este princípio. Eu fiz um trabalho em Blumenau, coordenei um programa de formação continuada na FURB, e nós acompanhávamos a rede municipal de Blumenau, que tinha uma escola de formação permanente de professores, talvez uma das únicas no país, né? Ela durou 8 anos, ela teve aconteceu num período de gestão popular, né? E nesses 8 anos que a escola existiu, tinha justamente essa possibilidade dos professores terem um período na semana, um meio período, né, do dia, na semana, toda semana eles tinham essa possibilidade de ir lá para a escola estudar. E estudar daí conceitos que viessem favorecer os seus projetos. Por exemplo, se tivesse um projeto de literatura infantil na sua escola, esse professor, essa professora ia lá para a escola estudar num grupo a respeito dos conceitos dessa temática. Então, isso é uma formação continuada, digamos assim, naqueles princípios que a gente mais defende. Essa questão da formação continuada, né, a professora deu exemplo das atividades, né, semanais, ela deveria, então, acontecer no horário, dentro do horário de trabalho, o professor sendo remunerado por esse estudo, não fora do seu horário, num sábado, fazendo com que ele deixe a sua família, as suas atividades. O professor, a gente sabe, ele trabalha muito fora da escola, né? Então, que a professora falasse um pouquinho sobre isso. Então, realmente está dentro daquilo que eu pesquiso, né? Quando nós pesquisamos, por exemplo, qual o impacto que a formação continuada tem na vida dos professores,
a gente observa nas entrevistas que são feitas, pesquisas que são orientadas, que os professores sempre clamam por isso, que tenha um período durante o seu trabalho, né, para poder estudar e que essa formação continuada ocorra no seu período de trabalho. E na verdade, isso é preconizado, inclusive, pela própria LDB, que a cada rede municipal, estadual, o mesmo federal, oportunize aos seus professores, dentro da sua carga horária, né, o processo de formação continuada. Eu acho que isso é algo, por exemplo, que o professor tem direito, e muitas vezes ele não sabe o direito que tem e acaba não reivindicando esse direito. E o que ocorre é que aquelas reuniões que acontecem no horário de trabalho, elas são mais para repasse de informações burocráticas, né? E não para a formação em conceitos, né, que devem ser desenvolvidos pelos professores. Existem também outras modalidades de formação em serviço, poderia ser considerada em serviço, mas em que os professores são remunerados para vir fora do seu horário de trabalho. Como, por exemplo, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que é o PNAE, foi um programa muito bem sucedido, porque os professores que estivessem interessados em fazer este curso, eles teriam que estar dispostos a vir semanalmente, um período da noite, né, estudar sobre os conceitos de alfabetização. Mas não era só isso. Ele era remunerado para isso, ele tinha um certificado também, e ele teria também o direito a ser alfabetizador, porque se não fizesse o PNAE, ele não poderia alfabetizar. Então, por isso, foi um programa muito bem sucedido. E, além disso, além de estudar a teoria da alfabetização naquele período da noite, por exemplo, ele teria que aplicar isso na sua sala de aula e trazer o material e os indícios, por exemplo, dessa atividade realizada com os alunos e apresentar para os seus colegas de curso. Isso é formação continuada, de fato. O restante, eu diria que é apenas um cumprimento da exigência da lei, né, que precisa ter tantas horas de formação continuada ofertada para os seus professores e acaba sendo ofertada na forma de congressos, né, de cursos, muitas vezes cursos que não têm continuidade, né, isso é um grande problema, porque quando a gente fala em formações continuadas, a gente está falando algo que não existe. Existe um processo de formação continuada, né? E daí existem encontros de formação onde este processo acontece. E daí o processo é que tem que ser continuado, porque senão os professores acabam não concluindo o seu processo de apropriação de conceitos, a ponto de poder fazer uma generalização deste conceito e materializar na sua prática pedagógica. E acaba sabendo ao meio, né? Muito bem explicado, professora, muito obrigada. A professora citou a alfabetização, então nós vamos entrar na nossa última pergunta que tem a ver com isso. A senhora orientou várias pesquisas, mestrado, sobre políticas de formação continuada na área da alfabetização. Pode abordar um pouco essas pesquisas, a importância delas? Sim, eu, na verdade, tenho escolhido, desde que entrei no trabalho do stricto sensu, que só vou orientar uma determinada temática, que é a formação continuada de professores, não é? Dentro da formação continuada de professores, eu tive o privilégio de poder orientar mestrandas que tinham interesse em estudar alfabetização. E também não é por acaso que eu tenho interesse pela alfabetização, porque eu fui alfabetizadora, não é? No início da minha carreira do magistério, eu fui alfabetizadora de crianças pequenas, de 6, 7 anos, né? E depois também na orientação de prática de ensino, acompanhei estágios de alfabetização, sobre alfabetização na prática de ensino, e daí quando comecei a orientar as pesquisas de mestrado, tive muito interesse em aprofundar essas questões. E o que era o objetivo dessas pesquisas? Normalmente eram alfabetizadoras já de longa data, né? As minhas duas primeiras orientandas, a Neuza Schneider e a Ana Paula de Bona Sartor,
A Ana Paula, inclusive, é diretora de uma escola agora, elas eram alfabetizadoras, né? Na prática, estiveram muito tempo em sala de aula alfabetizando, fizeram também estes cursos do PNAEC, né? Também outros cursos, por exemplo, como o Pró-Letramento e o PROFA, e daí elas foram pesquisar, junto a algumas professoras alfabetizadoras, como é que tinham se materializado as políticas de formação ofertadas pela rede municipal de Lages. Então, elas foram fazer entrevistas e conversar, né? Uma delas foi a entrevista narrativa, que a Ana Paula fez. Ela foi conversar e tentar perceber, compreender, junto a essas professoras, se elas tinham conseguido colocar em prática, na sua sala de aula, aquilo que era tratado nos cursos de formação continuada. E, de modo geral, os resultados dessa pesquisa trouxeram uma questão que mereceria, talvez, ser investigada mais a fundo. Qual seria a possibilidade disso acontecer? Que os professores gostariam de participar do planejamento da formação continuada. Não é? É óbvio que isso teria um outro fundamento. Não é? Quando você participa dos princípios filosóficos de uma atividade, você se torna protagonista daquele processo. Não é? E o que os professores esperam e gostariam, né, de participar é justamente deste planejamento, e daí levantar as temáticas que gostariam que fossem abordadas. Porque, evidentemente, que a própria rede, as redes de ensino, têm as suas prioridades, né? E deve ter também o seu próprio político, o projeto político-pedagógico. Mas as escolas têm as suas prioridades, têm as suas características, né? Estão situadas em determinado bairro da cidade, em que tem outras demandas diferentes de outras que são mais urbanas, que estão no centro da cidade. Então, o que a gente observa é que existe uma falta de protagonismo do professor, mas não porque o professor não quer, mas sim porque ele não tem oportunidade. Se ele tivesse oportunidade de participar do planejamento, talvez o que acontecesse lá dentro da sala de aula tivesse mais impacto. Né? Isso é o que a gente tem observado através dessas pesquisas. De 12 pesquisas que foram feitas, 5 foram sobre alfabetização, né? 2 foram sobre políticas públicas de formação continuada, e outras foram sobre a formação de professores alfabetizadores, e uma delas foi bem interessante porque foi investigar, junto a professores da educação infantil, como é que eles criavam ambiente alfabetizador para essas crianças, para que elas já tivessem contato com um ambiente alfabetizador, e quando fosse para o primeiro ano, que daí sim, né, tivesse a intencionalidade de ser alfabetizado, ela já tivesse no mundo letrado. Muitas vezes eles não podem trazer de casa essa condição, então a escola teria que criar essas condições. E foi uma pesquisa muito interessante, como as professoras da educação infantil são eficientes nesse sentido, de criar as condições alfabetizadoras para as crianças bem pequenas. Muito bom, professora. Teria alguma coisa a mais que a professora gostaria de falar, contar para a gente? Algum assunto? Eu até tenho uma pergunta, mas não sei se eu faço aqui para a professora. Pode fazer qualquer pergunta. A pergunta é se a Você professora... saber responder, né? A professora vai sentir saudade disso tudo. Ai, meu Deus, Suzane, agora você tocou num ponto, assim, bastante frágil. Eu estou me preparando para encerrar a minha carreira, né? Final do ano, em dezembro, estou fechando, né, esse ciclo, né, de trabalho. Estou completando esse ano 40 anos de sala de aula, 50 anos de carteira assinada, carteira profissional, né? Então, está na hora de encerrar um ciclo e começar outro, né? Porque eu gostaria muito de ter o tempo necessário para ler tudo aquilo que muitas vezes a gente não tem tempo, porque o dever nos chama, né?
mas gostaria muitas vezes de pegar um livro e ficar à toa na vida, só lendo, né? Ler e viajar, digamos, vai ser a minha prioridade a partir de janeiro, fevereiro do próximo ano. Mas vou sentir muita saudade, sim, respondendo a tua pergunta. Nossa, eu já agora estou começando a ficar angustiada para saber como é que eu vou lidar com essa situação. Mas... Sem dúvida, professora, o ano que vem, né, 2022, a gente espera muito que sejamos todos vacinados e a gente possa viajar mesmo, né? Mas a professora pode incluir mais um item aí na sua lista: ler, viajar e escrever. A professora gosta de escrever, quem sabe aí vai escrever um livro que não seja acadêmico, científico, de memórias, ou livro então de memórias, histórias. Foi bem interessante você tocar nisso, Suzana, você já me conhece um pouco, né? Já percebeu, né, essa necessidade que eu tenho de escrever. Mas o que eu gostaria mesmo era de escrever sem prazo, né? Sem obrigação nenhuma, escrever assim de forma bem lúdica, bem livre, e é isso que eu quero fazer. Sim, essa seria a terceira questão. Então, ler, viajar e escrever, vamos dizer assim. Olha, já dá o nome do livro, professora. Já temos o nome para o livro. Pode ser. Professora, muito obrigada pela entrevista, né? Pena que a gente não tem mais tempo, né, para ficar conversando. Foi uma entrevista muito agradável. A professora explicou coisas que não são comuns para a minha área de formação, né, e acredito que vai contribuir para os nossos ouvintes, e ao mesmo tempo contou um pouquinho de si, e isso é muito legal. Obrigada pela oportunidade, Suzane, eu admiro muito o seu trabalho, admiro muito quem sabe lidar com a comunicação como vocês sabem, nós precisaríamos aprender mais sobre isso. Que nada, a professora se comunica super bem. Vocês que estão nos ouvindo, continuem com a gente, até a próxima. Obrigada, Suzane. Em cada episódio do Eureka, nossos convidados dão sugestões culturais, no que nós chamamos de o momento A Coruja Quer Saber. Publicado em 1866, Crime e Castigo é a obra mais célebre de Fyodor Dostoiévski. Neste livro, Raskolnikov, um jovem estudante pobre e desempregado, perambula pelas ruas de São Petersburgo até cometer um crime que tentará justificar por uma teoria. Grandes homens, como César ou Napoleão, foram assassinos absolvidos pela história. Este ato desencadeia uma narrativa labiríntica, que arrasta o leitor por becos, tabernas e pequenos contos, povoados de personagens que lutam para preservar sua dignidade contra as várias formas da tirania. O Eureka é uma produção do PPG da Uniplac, tem direção-geral de Jaime Farias Dresch, divulgação de Rosana Tisato, edição de Jari Carneiro Júnior e é produzido e apresentado por mim, Suzane Faita. Este projeto tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC,